quer conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana, Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Horas 14 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você confere, daqui a pouco este programa estará disponível em podcast e logo mais teremos reprise na Plena TV, a partir das 17 horas tem reprise deste programa lá na Plena TV também. Aliás, Plena TV que já está anunciando, vai estar aí na cobertura das eleições 2024, desde cedo com flashes e a partir das 4 horas também, já começando a sua transmissão com o fechamento da votação e início da apuração. E o jornal Folha da Manhã, excepcionalmente, não circulará no sábado, que é o dia do impresso, para circular no domingo e na segunda-feira. E é importante porque a gente usa muito essa impressão para acompanhar as mudanças. Foram algumas mudanças esse ano, né? Menor do que a de 2020, quando houve aquele, de 2022 principalmente, quando houve o encolhimento também das zonas eleitorais, né? Houve aquela mudança. Nós tínhamos 5 zonas eleitorais, né? E aí ficamos com 3. Então houve um... Tínhamos 6, ficamos com 4. Tínhamos 6 zonas eleitorais. 6, ficamos com 4. Ficamos com 4. É 98. É que saiu a centésima e a 99. E a 99. A 99 foi absorvida pela 98 e a centésima pela 76. Pela 76. Tem 76, 75, tem a 129 e tem a 98. A 98 absorveu a 99 perfeito, e a 76 perfeito. absorveu a centésima. Não, eu tava faltando uma aqui no... A centésima era travessão até Morro do Coco, até a divisa com o Espírito Santo. Foi absorvida pela 76. E a 98 e 99 era basicamente a pedra dividida pelo valão, né? Pelo canal Campos Macaé. Do lado direito do Campos Macaé era 99, do lado esquerdo a 98. Viraram uma zona só, assim como a 76 absorveu a centésima. Sim. Bom, e então, nesse processo eleitoral, você acompanha tudo no Jornal Impresso do domingo e na segunda-feira os números, aí sim já finalizados, e a gente espera que corra tudo bem, que seja rápido esse ano também, que não haja aquele problema que houve com o primeiro turno das eleições presidenciais, né? Que deu uma parada. Deu também em campo do mês 2020, parou também. 2020 parou também, não parou? Parou, aí começou a especular que o Vladimir ganhou o primeiro turno. Eu fiz uma regra... apuração, né? Parou a apuração. Por volta de 40 e poucos %. Eu fiz uma regra de ter Cristiano, falei, vai ter segundo turno. E de fato teve, né? Teve. Cristiano é bom, Cristiano é um cara bom de apuração, muito bom. É porque meu irmão, numa apuração, é um dos caras bons que eu conheço. É muito rápido, né? Faz projeções muito rápidas. Como também aqui, estava no programa aqui, o Willi estava aqui, quando o Shimoda fez essas coisas... Do gráfico, né? Falou, ó, falta um tanto... Tava 60% de urna apurada só. Faltam tais estados que estão com essa proporção de apuração. O Shimoda fez uma regra, eu passei, Willi, isso aqui tá certo? Ó, Deus, não tinha para pensar não, mas está certo sim. Aí tava um bicho pegando no grupo, né? Lula, Bolsonaro,
Acabou a eleição, Lula eleito para terceira vez presidente. Ninguém mais discutiu. Acabou a discussão. Não, a gente tem uma tendência de acelerar tudo isso, né? Porque tem até que estudar, parar amanhã à tarde para poder estudar, mas teve muita modernização tecnológica, urnas vão ser diferentes, a mídia mudou nessa eleição. Tem. A tecnologia com o objetivo diferente. de acelerar tudo. A aparência não, mas a tecnologia interna... Não, mas o trabalho da gente simplificou. Apuração, né? Não, assim, o fechamento da urna vai ser acelerado. Isso significa que a gente vai entregar mídia mais rápido e essa mídia, né, tende a ser apurada com mais velocidade. Isso ocorreu na eleição, se me permite, de 2022, entre primeiro e segundo turno, porque primeiro turno aconteceu, o estado do Sul-Sudeste apurou antes e o Norte e Nordeste apurou depois. Até brinco, o Sul-Sudeste é mais eficiente, o Norte e Nordeste é mais lento. Aí, no primeiro turno foi assim. No segundo não foi. A Bahia foi os primeiros a concluir a apuração, que é o estado mais populoso do Nordeste, onde Lula tem maior concentração de voto, né? E, no primeiro turno, houve a impressão, para quem não conhece a apuração, de que Bolsonaro ia ganhar, porque Sul-Sudeste... No segundo turno não houve isso. Lula, o tempo inteiro da apuração, ficou na frente, né? Deixa eu só voltar. Tem um amigo meu que fala que isso aí tudo é fraude. Quem que fala? Não, tem gente que fala que é tudo fraude. Que não acredita. E Mas o pior, que o cara que fala da fraude, ele está falando na tribuna da Câmara dos Deputados, eleito com voto pela urna eletrônica. Entrega esse mandato, vai embora, critica. O William e o Edmundo, não, eu e você cobrir uma eleição de cédula impressa. Nossa, mãe. O que eu estava dizendo, é bizarro. Cláudio, é o seguinte, quando teve a reunião dos presidentes, eu sou presidente de mesa. De sessão. De sessão? É a mesma coisa, né? Mas quando teve a reunião, eles fizeram uma reunião diferente esse ano, porque tem muita modernização tecnológica. E um dos objetivos da modernização, além de facilitar o trabalho da gente e diminuir erro, é acelerar também a entrega da mídia. E isso é fundamental para acelerar a apuração. Entendeu? Essa história, só para passar para vocês, que o mundo que vai abrir, é o ano de papel, a cédula de papel. Eu estava começando o jornalismo, 89, e tinha, não vou citar o nome, né? Uma figura conhecida que tinha sido delegado do DOPS, jeito grande pra caramba, forte e jeito, uma fama não muito afável. E aí também os dois já faleceram, né? Eu era garoto com acho que 17, 18 anos. E aí tinha um cara que veio de Niterói para Campos, do PT, que era careca e barbudo e baixinho. E aí, assim, porque dependia da vontade do mesário, dizer que tem um Cláudio ali com R, por exemplo, Cláudio, na época escrito, né? Então, é válido ou não? Entendeu? E aí se discutia ali, né? Então, ali se roubava muito. Aí tinha um vereador de Campos que foi eleito várias vezes com voto de papel, passou no eletrônico, nunca mais se elegeu para nada. E esse camarada era fazendeiro e o maluco, o candidato era fazendeiro também. Aí começou lá a virar os votos para esse candidato. Aí o cara da esquerda, que eu não sei o que absurdo. Aí vira, eu quase falei o nome agora, vira o delegado DOPS, o fulano. Essa cabeça sua tá ao contrário, eu acho que vou virar ela pro lado certo. Isso eu presenciei. Olhando de cima pra baixo. Que era barbudo careca, né? Sim. Essa cabeça sua tá do lado contrário. Rapaz, tem história aqui pra gente ficar até amanhã. Acabou o problema. Que é igual com a forma de linha de frente do DOPS. Ó, quer ver? É igual o José e Zé. Você passa o ano todo chamando o cara de Zé, mas não tem como registrar Zé porque já tem um Zé. Antigamente era assim no papel que a gente está citando, agora são números. Aí você vota no Zé que você queria votar no José, registrado pelo TSE. Então assim, é muito bizarro essa defesa que esse pessoal faz de carnaval, Capi.
acho que o Gonçalves Mendes. Capê é muito rigoroso e tal, querendo exigir, descontar o atraso das escolas. Não, que a escola está indo por tal critério de tempo e tal. Aí vira um camarada de uma escola de samba, também mesma área, de uma boca de fumo. Aí Capê, se continuar essa algazarra, vamos parar. E tá no lado do carnaval. Aí vira, ô seu Capil, se só parar essa P, vai dar ruim pro senhor, seu Capil. Aí Capil vai, bem, já que o motivo de força maior, vamos continuar a operação. Motivo de força muito maior, né? Muito bom, muito bom. Seu Capil. Seu Capil. Qualquer um aqui fale a mesma coisa. Por motivo de força. E bota força nisso. Eu preciso só voltar aqui. Desculpa. Não, sem problema. Essa é a melhor parte desse momento que a gente fica. Porque, assim, para quem não acompanha o dia a dia, claro, evidente, cada um na sua função também, todos têm muita coisa a fazer, a gente sabe disso, mas o rádio e jornal e televisão. Em época de eleição é muito complicado, né, Beto? A gente aqui hoje termina a propaganda eleitoral gratuita, então é um trabalhão assim bem extenso, né? Mas muito bem desempenhado por todos nós, graças a Deus. Bom, nós voltamos então com a cobertura das eleições nessa entrevista de hoje, nesse programa de hoje com o William Passos. O oferecimento é de Talimac, qualidade em tudo que faz, Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina, cuidando da saúde do homem. E Asflucan, há 79 anos, lado a lado com o produtor de cana da nossa região e de Campos. Tem várias mensagens aqui, algumas que a gente vai aproveitar no terceiro bloco, e eu peço aos ouvintes, aos seguidores, o Hélito Cordeiro, o Luiz, professor Luiz Carlos, daqui a pouco a gente vai trazer, aliás, importantes mensagens e perguntas para a pauta aqui do terceiro bloco. Mas tem uma aqui que eu vou só trazer agora, que aliás o Aloysio falou, a gente havia anunciado na semana passada que, no início da semana, de que hoje seria com Shimoda e com o William. Uns falam Shimoda, eu aprendi a falar Shimoda. Se estiver errado, Shimoda, você desculpa, mas acho que a pronúncia é assim, eu não sei. Depois você me corrige aí, Shimoda. E ele dá um bom dia, e aí ele não pôde vir, também por motivos particulares, pessoais, né? Então não pôde vir. Ele dá um bom dia aqui, mas deixa só a mensagem aqui. Bom dia, William, Aloysio, Nogueira, Edmundo e todos os ouvintes. Parabéns, William, pela entrevista e ao Grupo Folha pelo grande serviço prestado à sociedade na cobertura da campanha eleitoral. Tá? Ô, Shimoda, você faz parte desse processo, desse sucesso, dessa equipe, você faz parte dessa luta nossa de levar até o eleitor, até o ouvinte, o leitor e o telespectador, o que há de mais claro e mais puro e real dentro das eleições municipais de Campos e região. Falar em região que eu peço ao Edmundo para abrir esse bloco de hoje. Então, nosso agradecimento aí ao Shimoda. Isso, William, o Folha com Veículo Regional, né, fez a Luiz e você, né, fizeram as pesquisas da região e fez essa relação entre a aprovação de governo, que é um dado das pesquisas, com a intenção de voto, né, dos prefeitos da região. E aí eu vou citar aqui os dados. Na Paraná Pesquisa, o Marcelo Magno, de Arraial do Cabo, ele tem aprovação de governo 79,6% e intenção de voto em 70,4%. Na pesquisa Facto, em São Pedro da Aldeia, o Fábio do Pastel, uma aprovação de 77,2% e uma intenção de voto em 56%. Em Italva, né, Léo Pelanca, uma intenção de voto estimulada em 74,2%, aprovação de governo em 81%. Em Conceição de Macabu, pesquisa Factum, o Valmir Lessa tem intenção de voto estimulada em 41,2% e aprovação de governo em 68,4%. Na Paraná Pesquisa Macaé, dá a intenção de voto estimulada para o Elbert Rezende, né, o prefeito que tenta a reeleição, de 70,3% e aprovação de governo
em 85%. Em Cardoso Moreira, a intenção de voto da Jeane Winkler tem 62,2% e a aprovação de governo 73,2%. Na Silva Jardim, a Mayra de Jaime tem a intenção de voto estimulada em 51,2% e a aprovação de governo 75,1%. E aqui em Campos, né, na pesquisa, deu a intenção de voto estimulada para Vladimir em 63% e a aprovação de governo dele em 76,3%. E em São João da Barra, a última da região aqui, a pesquisa FAC, a intenção de voto da Carla Capucci é 81,9% e a aprovação de governo em 90%. Então, parece ter essa relação direta e, né, também a academia já mostra que isso é uma tendência, uma regra, né, de um prefeito bem avaliado ser refletido na intenção de votos. Aí cai um pouco quando quando ele não pode se tentar a reeleição e coloca alguém, né, como seu apoiado e tal, tem uma queda, mas em geral é isso, a aprovação de um governo bem avaliado reflete na urna. Como é que você vê esses números daqui da região? Existe uma opção. Em primeiro lugar, né, vamos dar um abraço, né, pro Shimoda, também aprendi a falar Shimoda, e dizer para ele que nós faremos história em outra oportunidade. A observação dos números, né, em diferentes pesquisas, em diferentes cenários, gera esse tipo de associação que a gente chama, em termos técnicos, de correlação e causalidade, né? Parece haver essa correlação e essa causalidade, uma coisa explicando, uma variável explicando a outra. E esse conjunto de municípios que foi apresentado aí mostra isso. A gente tem uma avaliação de governo alta, uma intenção de voto um pouco abaixo da avaliação de governo, mas suficiente para poder garantir principalmente a reeleição. No caso, quando não é uma eleição de reeleição, é o candidato do incumbente, tem um pouco de vazamento, né? De maneira geral, é o que costuma acontecer. Então, você tem uma distância maior entre a aprovação de governo, normalmente, e a intenção de voto dele. E é o que esse conjunto de municípios vem demonstrando aí. E tem os aspectos particulares de cada município. Tem um município com pouco concorrente. De pegar, por exemplo, São João da Barra, né, em que pese você tem uma aprovação de governo alta para prefeita, uma intenção também alta, ela está concorrendo com um candidato apenas, né, diferentemente de outros municípios. Cardoso Moreira, Jeane parece que está mais folgada nessa eleição, né? E a gente tem outros cenários, né, que favorecem, né, os números que estão sendo apresentados. Em Macaé, né, o Elbert, ele não tem um concorrente assim, né, tão forte também, né? Então, em linhas gerais, esse conjunto de municípios está seguindo um padrão. Tem gente que fala que é a máquina. Eu acho que é o uso da máquina. Como que se usa a máquina é que se tem a aprovação ou a rejeição. E eu vou te apresentar, William, para você formar aí a sua opinião sobre essa questão dessa regra. Governo bem avaliado, governo com boa intenção de voto na urna. E como a ordem dos fatores não altera o produto, a antítese desse caso é Cabo Frio e Rio das Ostras. Olha a situação de Cabo Frio. A intenção de voto a prefeito em Cabo Frio na estimulada. Pesquisa Ágora e lá a Magdala é a atual prefeita que assumiu no lugar do prefeito que faleceu, o Zé Bonifácio. O Serginho, hoje, que é deputado, né, tem estadual. Deputado estadual. Doutor Serginho. Exato. Chega a ter 67% da intenção de voto, enquanto a Magdala tem só 16% de intenção de voto em Cabo Frio. Aí você vem aqui na avaliação do governo da Magdala Furtado, você tem desaprovando 61% do governo. A aprovação dela é 40%? A aprovação chegou a 28%.
não sabe, não respondeu, 11%. Então vem, isso é um caso direto, onde o incumbente é o próprio candidato. No caso da intenção de voto aqui a prefeito de Rio das Ostras, o prefeito não pode se reeleger e indica o sucessor. Mas também com o mesmo, quase que até maior percentual dele cresceu, inclusive de uma para outra. Nessa pesquisa feita pela Paraná, lá a segunda pesquisa apareceu, né? Foi direitinho, não sei porque aqui a segunda Paraná aqui desapareceu misteriosamente. Lá o prefeito atual, ele tem a desaprovação do governo de 68,1%, feita em abril, para agora em setembro, a 72,4%. Então, 72,4% da população desaprova o governo do atual prefeito. E aí vem a pesquisa para sucessão à prefeitura. O Carlos Augusto chega a 49% da intenção de voto, enquanto Maurício BM chega a 20,9%. O Maurício BM, repito, é o representante do incumbente, do prefeito atual. Pode-se dizer, então... Qual a aprovação de governo? Você tem aí? Aprovando o governo, 27,5% em abril, agora em setembro, 22,8%. Não sabe, não respondeu. 4,4% em abril, 4,9% em setembro. O prefeito é Marcelino Borba, ou Marcelino da Farmácia, como ele é conhecido lá. Tá, isso. Marcelino que apoia Maurício BM, que é presidente da Câmara. Eu acho que confirmando, né, o que você está dizendo, né, baixa aprovação de governo, baixa intenção de voto, né, e probabilidade de não fazer sucessor. Eu acho que tem um componente que precisa ser acrescentado no caso, por exemplo, de Rio das Ostras, porque você tem aí disputando um candidato que já foi prefeito no município. 3 vezes. Já foi prefeito, que tem uma carga de avaliação. Tem um recall. E na comparação da avaliação dele com a avaliação desse, né, então tem um fator memória. Memória, comparação, a ideia de que no passado foi um governo melhor, que o favorece, né? Então, esse também é um elemento que a gente vai observando diferentes cenários, né? Isso é levado em consideração. Retornando ao Rio, né, o Eduardo Paes foi prefeito do Rio, né? Disputou novamente e venceu, né? Porque, na comparação com o governo de então, o dele no passado foi muito melhor. Lula com Bolsonaro, 2022. Exatamente. Personificação disso. O voto 0 desse salário mínimo que elegeu o Lula, qual era a comparação? Carrinho de compra. Que eu comprava no governo Lula, que eu estou comprando no governo Bolsonaro. O cara, pragmaticamente, preferiu o Lula e definiu a eleição. O voto do eleitor pobre é sempre impressionante, pragmático. Muito pragmático. O 0 a 2 ensina o que é a real política de Otto von Bismarck, na prática, a todas as classes que estão acima dela em termos socioeconômicos. Uma modéstia entender, a classe que melhor sabe votar. Melhor avalia e melhor sabe votar. 0 a 2. Não por coincidência, todos os dados também de Serasa apontam que é que menos contrai dívida. Né? Que tem mais honra para pagar a dívida. Né? Porque para bater martelo em projeção é uma coisa muito complicada, né? Aliás, a esquerda tem esse erro grave. Ela acha que pode tutelar esse tipo de eleitor, e ao contrário, ela tem que aprender com esse tipo de eleitor. O segredo de Lula é esse. Que faz dele muito maior do que a esquerda. Também era o mesmo segredo do Brizola. Entende esse eleitor e sabe que ele que é o balizador. O difícil é botar em prática com todo o grupo para poder praticar o que ele tem. Identitária de hoje tem muito a aprender com o Lula Brizola e com o 0 do salário mínimo. Muito a aprender. Referência não falta, eu acho que é isso. Pelo menos tomando vinho no Leblon e analisando coisa é difícil aprender. Só para finalizar, você ia falar? Não. Só para finalizar, William. Então, mas não dá para bater o martelo. Porque às vezes é projeção que se faz, não é adivinhação. Mesmo com esses dados.
Nem eu sei mais se é Shimoda ou Shimoda. KKKK. Quem botou Shimoda? Na família. A gente fala Shimoda. Mas estou acostumado a ser chamado de Shimoda. KKKK. Eu fui aluno de um Quanto ao comentário, quanto às últimas pesquisas, no município da região, o coeficiente de correlação e aprovação do governo em intenção de voto foi de mais 89,9%. Perdi aqui, desculpa. O nível de significância foi menor do que 1%. Ainda na regressão linear, a gente estima que cada ponto percentual a mais de aprovação leva o incremento de 0,9% percentual de aumento na intenção de voto. Com o coeficiente linear, background de menos 7 pontos percentual. Aí eu confesso que só o William mesmo, porque nem eu entendi muito bem. Mas ele o Shimoda. Esse foi um comentário? Foi tá aqui Shimoda. É uma regra que ele cria aqui, não é? Uma espécie de uma... Eu entendi, mas como a Luísa falou rápido, eu não peguei os números. 1%, mas eu vou pegar. Quer que repita? A Luísa repete ou eu posso repetir? Vai você que você tem texto na minha frente. Pode repetir, Luísa. Manda para mim. As últimas pesquisas no município da região, o coeficiente de correlação entre aprovação de governo e intenção de voto foi de mais 89,9%. O nível de significância foi menor do que 1%. Ainda na regressão linear, a gente estima que cada ponto percentual a mais de aprovação leva a um incremento de 0,9 ponto percentual de aumento na intenção de voto, com o coeficiente linear, background, de menos 7 pontos percentual. Quer comentar, William? É o que explica o que a gente estava colocando aí há pouco, né? A aprovação de governo é uma variável que determina muito o resultado da intenção. É isso que ele está dizendo, né? Então, e é o que o Aloysio está dizendo, né? Se a gente considera que a maioria da população é 0 a 2, né? E que há uma relação muito forte entre a aprovação de governo e intenção de voto, então é aquilo que a ciência política fala de trabalho do bom governo, né, do policy maker, né? Você tem que fazer um bom governo para se reeleger ou para eleger o seu sucessor. E essa relação é muito forte. Consequentemente, isso dá uma vantagem muito grande para quem está na máquina. E aí são as duas coisas que o Cláudio falou. É ter a máquina e é usar a máquina, né? O fato de ter a máquina significa exposição do nome mais conhecido, né? O eleitor que ele não é o candidato, que ele não é prefeito, ele tem que fazer um esforço maior para poder ser conhecido por todo mundo. É muito mais fácil o prefeito ser conhecido por uma pessoa que restrita ao próprio cotidiano do que a pessoa que não é prefeito. E, ao mesmo tempo, ele tem a possibilidade de fazer, né, tomar algum tipo de iniciativa durante, inclusive, o período eleitoral que impactam a vida de quem vai votar. Ele pode, por exemplo, uma vez tendo a máquina, programar, né, o asfaltamento de uma rua numa semana muito próxima à semana da eleição. E é lógico, né, que isso vai afetar pode afetar a decisão do voto do eleitor, e é uma vantagem para quem tem o governo, para quem vai tá buscando reeleição ou para quem está buscando eleger o seu sucessor. Colocar ciclofaixa, né? Fazer empréstimo consignado, reduzir IPTU na marra, combustível, aumentar o auxílio emergencial para R$600, fazer PEC do precatório, fazer PEC do fim do mundo em acordo com o Centrão. Mesmo assim perder. Mas foi muito pouco. Mas se tem mais uma semana, não tem o Cine que entra nessa história aí? Eu sei que precisa do intervalo, mas me lembrou muito a Dilma. A Dilma tinha uma alta reprovação, né? E se reelegeu, né? Tinha, o governo era reprovado, mas aumentou muito, porque ela tentou conter, até nesse ponto conseguiu, em 2014, conter os efeitos da recessão. Ela fez paliativos que só aceleraram a recessão quando ela assume o segundo mandato em 2015, daí a queda dela. Assim como você acabou de citar agora, um paliativo que foi o ICMS do combustível, retirado dos estádios. Anticonstitucional, né? Isso foi uma bomba. O 2 a 5 salário mínimo, Lula liderava de 2018 até julho de 2022. Virou ali, cara.
Virou. Aí comecei, 2,5, virou. Eu trabalho no carro, estou abastecendo a 7, de repente a gasolina cai para 4,90 para 5. Esse é o cara, mas não sabe quem é que vai pagar. Ele próprio, vai ficar sem escola para filho, sem segurança. Ele próprio, exatamente. Blitz Nordeste para impedir eleitor de chegar. Aí você tem que falar com o Ramagem. 2022 foi assim, o uso da máquina eu não me lembro de ter visto. Talvez só o governo estadual com Garotinho e Rosinha em 2004, 2006 para Pudim, esse mesmo perderam a eleição. E essas bandeiras aí a R$150 a diária, tomando a cidade via, né, domínio da Alerj, né? Então são exemplos assim, tanto de um lado quanto de outro, né, que é uma interferência muito grande de quem está em um determinado poder e a influência desse poder na eleição municipal. Todos eles, no meu modo de entender, modesto, igualmente reprováveis. 2004, 2006 com os garotinhos, Rosinha, com os garotinhos, para próprio Pudim. 2022 com Bolsonaro. 2014 também vou botar Dilma aí. E agora 2022 com aqui em Campos. 2024 aqui em Campos. Tem um governo, no caso do governo federal, tem que lembrar assim, que eles têm assim, a vantagem de poder fazer a manobra que a Dilma, digamos assim, e o Fernando Henrique fizeram. Dar uma segurada na economia até a eleição, depois que sair o resultado da urna, dar uma soltada. Explodir. Né? E para não ficar também ser injusto, o governo Sarney, com o plano cruzado, segurou as reformas do plano cruzado para eleger bancada e danou o país também. Então isso vem desde lá dos anos 80, né? Desde os anos 80. E preciso ficar só atento aos detalhes. Até porque não tem nem é tanto detalhe mais, o negócio é escancarado. Está muito escancarado. Gente, são 8h45. Rapidamente, William, 2 minutos de intervalo, você que está nos acompanhando, bem rápido, só para a gente virar a chave e aí mostrar aqui os dados, as pesquisas, assim como já falamos desde o começo, a mesma pesquisa, o mesmo instituto que traz os números de São Paulo, do Rio, por exemplo, Bahia, lá de Pernambuco, do país inteiro, das capitais e de cidades importantes, traz também os números de Campos, que é o Real Time Big Data. A gente faz essa pausa rápida. Folha no Ar oferecido por Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e também Rede Mariana, de postos com apoio de Radmed. A gente volta a seguir. Pensado para acolher homens que desejam realizar o sonho da paternidade,